essa oportunidade que Deus tem dado a nós. Eu sempre comento na igreja, tantas pessoas gostariam de ter essa liberdade que nós temos, de cultuar a Deus, de se reunir, de congregar, né? De estar com os irmãos, né? E acima de tudo adorar a Deus. Quantas pessoas não podem fazer isso, né? Em nações onde é proibida a pregação do Evangelho, congregar. Nós somos um povo muito abençoados por Deus, amém? Amém. Mas eu sempre comento também, pastor Rodrigo, daquilo que está por vir, né? A gente tem que aproveitar agora, porque a gente não sabe como será no futuro. A gente não sabe como que o inimigo vai trabalhar, né, para impedir o povo de Deus de cultuar o nome do Senhor. Mas enquanto esse tempo ruim não chega, vamos aproveitar, vamos desfrutar, amém? Amém. E vamos adorar a Deus em nome de Jesus. Quero agradecer ao pastor Valmir por confiar em nós, amém, igreja? Amém. Em estar passando a oportunidade para que a gente possa trazer a palavra de Deus. Quero agradecer a igreja, o pastor Valmir, por nos receber tão bem, cada um dos irmãos, das irmãs, e acima de tudo agradecer a Deus, né? Amém, Deus tem Jesus. dado condição para isso. Glória a Deus, amém? Amém. Eu estava vindo a pé para a igreja e uma pessoa amiga minha, né? Pensei assim, eu gosto de sair mais cedo para a igreja, para vir para a igreja, nós sejamos nossa, a igreja que a gente vai congregar, e eu pensei, vou sair mais cedo, mas estou bem devagar, né? E aí passou um conhecido, né? Parou de carro e falou assim, você não quer ir comigo? Eu te levo. Já tinha subido umas 2 quadras de casa. Eu pensei, ele é tão perto, ele está sendo tão educado comigo, né? Eu vou falar não para ele. Falei, então, obrigado pela carona. Aí, onde você vai? Logo ali, né? Aí, no caminho, eu disse assim para ele, ó, ele falou assim para mim, está um tempo tão gostoso, né? Está um tempo tão gostoso, rapaz, uma refrescou e tudo. Eu falei para ele assim, olha, se não fosse para ir para a igreja, hoje eu não saía de casa não, mas eu vou para a igreja. Então, eu quero ir para a igreja, o tempo está gostoso para ficar em casa, mas eu prefiro ir para a igreja. E ele falou assim, rapaz, eu também tenho que tirar tempo para ir para a igreja, né? Ele disse assim, a gente fica arrumando desculpa e acaba não indo para a igreja. E Deus, né, trabalhou no coração dele, né, através dessa poucos quarteirões, né, a gente comentando sobre ir para a igreja e adorar a Deus. Amém? E é bom estarmos aqui, né? Não sei como é que está o tempo lá fora, mas aqui dentro está uma maravilha. Amém? Aqui dentro está uma maravilha, né? Deus, eu convido os meus irmãos a estarem abrindo suas Bíblias, o Salmo 37. Salmo 37. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Salmo 37. Nós vamos ler alguns versículos. A partir do versículo 1. Salmo 37, versículo 1 diz assim: não te indignes por causa dos malfeitores, nem te invejas que praticam a iniquidade, pois cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e vive tranquilo. Deleita-te no Senhor e Ele concederá os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Principalmente o versículo 3, que diz assim: confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e vive tranquilo. Amém? Amém. E no versículo, principalmente a primeira parte, diz assim: confia no Senhor e faz o bem. Confia no Senhor e faz o bem. Essa é a mensagem de Deus para nós essa noite. Amém? Amém. Confia no Senhor e faz o bem. Confia em Deus. Glória a Deus. Mesmo no mundo incrédulo, confia no Senhor, confia em Deus. Mesmo nas circunstâncias contrárias, confia em Deus. Confia em Deus. Mesmo na dor, confia em Deus. Mesmo na perseguição, confia em Deus. Mesmo quando tudo aparentemente parece que vai mal, mas confia em Deus. Confia em Deus. Essa é a mensagem de Deus dizendo para nós: confia em mim, creia em mim. Independente das circunstâncias, independente daquilo que o mundo pensa a respeito de Deus,
independente daquilo que o mundo está promovendo nesses dias, né? Trazendo incredulidade, promovendo incredulidade nos corações. Tem gente que nunca creu, né? Porque já desde pequeno foi dominado pelo mundo. Tem gente que já creu em Deus e o mundo trabalhou e a pessoa não está crendo mais em Deus. Mas Deus continua dizendo: creia em mim, confie em mim. Confie em mim. O pastor Valmir estava comentando aqui a respeito de tempos, né, que são tempos contrários, tempos difíceis, mas mesmo assim devemos adorar a Deus com confiança. Mesmo assim a gente deve continuar crendo na palavra de Deus, crendo, confiando na palavra de Deus. Toda a palavra de Deus é boa, maravilhosa, tudo aquilo que Deus tem falado se cumpre. Toda promessa que Deus faz, Ele cumpre. Se nós estudarmos a palavra de Deus, né, a gente vai ver que homens de Deus, por determinadas circunstâncias, em determinado tempo, deixaram de crer. Mas não foi pela... Deus não é fiel por causa da nossa fidelidade. Ele é fiel porque Ele é fiel. Amém? E mesmo quando a gente vacila, mas Ele continua sendo fiel. Amém? E Deus sempre diz: confie em mim, creia, continue confiando em mim, independente das circunstâncias, independente daquilo que os nossos ouvidos estão ouvindo, né, nesse mundo, independente daquilo que a gente está ouvindo, de gente que já deixou de crer em Deus, e tem gente que já não crê mais em Deus, né, e o inimigo quer usar ele também para lançar no nosso coração uma frieza para com Deus. Mas não vale a pena. Não vale a pena nós darmos ouvidos a quem não crê em Deus. É bom ouvirmos a palavra de Deus, a gente ouvir o Deus, né, com quem a gente começou essa caminhada, amém? Aquele que tomou a gente pela mão desde o princípio, né? Quando a gente estava ali numa maçã do pecado, né? Eu gosto muito de ilustrações assim, né, que demonstram, né, a mão de Deus tirando aquela ovelha lá do barro, né, lá na lama. Porque aquela ovelha somos nós, né? A ovelha que Ele tanto amou a ponto de dar o único filho dele, Jesus, amém? Para descer esse mundo e vir aqui, né, nesse lamaçal do pecado, estender a mão para nós e tirar a gente dali. E nós nunca podemos nos esquecer disso, né? De onde Ele nos tirou. E lá no princípio de tudo, né, na nossa caminhada com Ele, foi necessário crer nele, foi necessário confiar nele. Amém? Amém. E hoje, ainda hoje, nós precisamos continuar confiando no Senhor. E cada dia mais, à medida que o tempo passa, à medida que as coisas vão acontecendo, né, biblicamente, coisas ruins vão acontecendo, né, e o inimigo vai trabalhando para isso, nós temos que continuar com uma fé inabalável no Senhor. Inabalável no Senhor. Não importa, né, se os nossos olhos têm visto coisa diferente daquilo que Deus fala, né? Maior que os nossos olhos é a palavra de Deus, né? A palavra de Deus. Não importa se os nossos ouvidos têm ouvido coisas contrárias à palavra de Deus, mas maior que os nossos ouvidos, aquilo que nós ouvimos, é a palavra de Deus. Né? Nesse mundo tudo passa, né? Mas a palavra de Deus permanece. Quando Deus diz para nós confiarmos nele, Deus está dizendo: creia na minha palavra. Amém? Creia na minha palavra. Se a gente quer ouvir a voz de Deus, então a gente precisa ir para a Bíblia. A gente precisa ler a Bíblia, a gente precisa ouvir a Bíblia. Então Deus está nos dizendo: creia em mim, creia em mim. Então vamos continuar lendo, meditando, confiando que aquilo que está escrito na palavra de Deus, né, tudo isso é verdade. Amém? E se cumpre na nossa vida. As promessas de Deus se cumprem, ninguém pode impedir. O tempo não pode impedir, as circunstâncias contrárias não podem impedir. Os nossos, aqueles que dão crédito ao inimigo, né, que se tornam pessoas inimigas nossas, não que a gente seja inimigo deles, né, mas eles se levantando contra nós, eles não podem impedir. Ninguém pode impedir o agir de Deus se nós cremos em Deus. Amém? Confiar em Deus. Crer em Deus, não importa, né? Ainda que o nosso coração, né, lá dentro da gente, a gente ainda sinta assim uma frieza espiritual. Não, mas eu não ando pelo meu coração, porque o meu coração é enganoso. Amém? Meu coração é enganoso. Eu confio na palavra de Deus. Eu não posso andar por aquilo que eu penso, nem pelos meus sentimentos, mas eu ando pela palavra de Deus. Amém? Ainda que a minha mente e meu coração digam assim: parece que Deus
Me abandonou. Eu não posso confiar nem na minha mente, nem no meu coração, porque na palavra do Senhor está escrito que Ele jamais nos deixará. Nunca nos vai nos abandonar. Estará sempre conosco todos os dias da nossa vida. Amém? Isso é andar pela fé. E a palavra de Deus diz que o justo vive pela fé. O justo vive pela fé. Não é daquilo que o justo pensa de si mesmo, escuta dos outros, ou aquilo que os olhos do justo veem. Não. Nós andamos pela fé. E fé é crer na palavra de Deus. Amém? E Deus está dizendo para nós nessa noite: creia, creia, confia em mim, creia em mim. E nós precisamos ter sempre esse propósito no coração. Aconteça o que acontecer, vou continuar confiando em Deus. Amém? Ainda que meu pai não confie, ainda que a minha mãe não confie em Deus, mas eu confio em Deus. Ainda que os meus filhos não confiem em Deus, ainda que na minha casa eu seja o único, uma única a confiar em Deus, mas eu confio em Deus. Amém? Falando sobre família, né? Sempre a primeira pessoa da família, né, que entrega a vida para Jesus, aquele lá é o que passa a maior prova. É o que passa a maior prova, né? Às vezes o pai e a mãe não é, os irmãos não são convertidos, né? Mas Deus chamou aquele ou aquela primeiro. Então, na verdade, a gente não pode ver isso como um fardo, a gente tem que ver isso como uma honra, né? No meio da minha família, Deus me chamou. Deus me escolheu, amém? Como Deus escolheu a Davi também, e honrou a Davi, né? Porque ele foi escolhido para Deus por um grande propósito. Então, nós temos que pensar assim: olha, o propósito da minha vida é crer, confiar em Deus, né? Como é que a gente, lá no passado, né, quando a gente começou a nossa caminhada, como é que a gente orava? Senhor, ainda que custe a minha vida, jamais te deixarei, nunca te abandonarei, Senhor. A gente precisa trazer a memória essas orações assim, que a gente rasgava o coração mesmo lá no passado, e dizer: vou continuar rasgando meu coração, vai dizendo: nunca vou abandonar a Deus, vou continuar crendo, vou continuar confiando em Deus. Amém, igreja? Vou continuar crendo, confiando no Senhor. Então, olha, confia no Senhor, confia no Senhor. A segunda coisa que Deus diz aqui para nós é: e faça o bem, faça o bem. Confie em Deus e faça o bem. Confiar em Deus nessa vivendo num mundo tão atribulado, né, tão incrédulo, e que, como diz a palavra do Senhor, que jaz no maligno, né, que significa dominado pelo maligno, através da cultura, né, através da influência. Então não é fácil confiar em Deus, né? Mas o próprio Deus nos ajuda a crer na palavra dele. Por isso Ele enviou o Espírito Santo para nós, amém? E fala conosco todos os dias. Por mais que de fora a voz seja de incredulidade, mas dentro da gente há uma voz maravilhosa, há uma voz do Espírito de Deus que traz para nós aquilo que está escrito na palavra de Deus, que traz as promessas de Deus e diz que Deus é fiel a nós, que basta nós continuarmos confiando nele, amém? A segunda coisa que Deus pede aqui é que a gente faça o bem. Confie em Deus e faça o bem. Fomos chamados por Deus para fazermos o bem, para fazermos o bem a todas as pessoas. Fomos chamados por Deus para sermos servos dele, fazendo o bem, mesmo na dificuldade, né? Mesmo na luta, mesmo na adversidade. O Espírito Santo diz assim: faça o bem. Mesmo quando alguém se levanta contra a gente, nós não podemos levantar contra aquela pessoa. Pelo contrário, está dizendo: faça o bem. Não faça aquilo que o teu coração deseja, né? Porque às vezes quer o revide. Mas a palavra de Deus diz: faça o bem. Não é fácil, mas a palavra de Deus está pedindo, é mandamento, e a gente tem que procurar obedecer. Amém, igreja? Amém. Há tantos ensinamentos, né, de como ser abençoado por Deus, e tantos ensinamentos que, ao invés de levar a pessoa para mais perto de Deus, leva para mais longe de Deus, mais distante de Deus. Então, a Bíblia nos ensina a nos achegarmos a Deus. Essa palavra dessa noite, dizendo: olha, Deus, confia em mim, né? Faz com que a gente se achegue a Ele. E essa palavra que está dizendo confia, Deus está dizendo confia em mim, também está dizendo assim: e faça o bem. Amém, igreja? Deus ama ver todos nós fazendo bem uns aos outros, jamais o mal, jamais promovendo o mal, né? Jamais andando na carne, jamais andando no espírito, jamais fazendo aquilo que pode prejudicar a pessoa, envergonhar, difamar, jamais prejudicando pessoas
conhecidas ou pessoas que desconhecidas, né, com as quais a gente passa a viver, jamais se levantando contra quem se levanta contra nós. Essa é a palavra de Deus, fazer o bem às pessoas, né? Porque nisso são conhecidos os filhos de Deus, né? Pelo bem que eles fazem, porque Jesus não fazia o mal, mas fazia o bem a todos, amém? E nós, como pequenos cristos, né? E cristão significa pequeno Cristo, nós precisamos continuar fazendo a obra do Senhor, fazendo o bem, né? Lembrando como é que Jesus fez o bem, né? Em várias circunstâncias ele foi afrontado, mas não fez o mal a ninguém, pelo contrário, fazia sempre o bem, amém? Aqui nós podemos lembrar daquele momento em que Judas, né, vai procurar Jesus no jardim, e a Bíblia diz que Jesus sabia que seria procurado no jardim, por isso Jesus foi para lá. E quando Judas chegou, né, e beijou Jesus, aquele beijo era na verdade para identificar Jesus, porque os homens que lá foram prender a Jesus, não sabiam quem era Jesus. Ainda mais desculpa, no jardim. E Judas falou, aquele é quem eu beijar. E beijou Jesus. Aí ficamos sabendo, esse é Jesus. Mas aquele beijo de Judas, que Jesus sabia, né? Que era um beijo para que Jesus fosse entregue na mão daqueles que estariam espancando ele, envergonhando ele. Então, no beijo de Judas, Jesus disse, amigo, para que vieste? Amém? Amigo, para que vieste? Então Jesus não fazia o mal, jamais fez o mal a alguém, ele sempre fez o bem. Cabe a nós continuarmos essa missão de fazer o bem para a glória de Deus, porque nós somos chamados não para fazer o mal, mas para fazer o bem. Confiar em Deus, fazer o bem. Imagina que coisa maravilhosa nós cumprindo essa parte desse versículo, confiando em Deus e sempre fazendo o bem, sempre fazendo o bem, mesmo quando a gente fica irado, né? Mesmo quando a gente fica irado, e a palavra do Senhor diz assim, irai-vos, mas não pequeis, né? Porque sabe que a gente fica irado, nervoso naquela hora, né? Escutou, porque ouviu alguma coisa, né, que não gostou, e alguém trouxe uma notícia, né, de alguém que falou, e aí esse monte de coisa, né, que nos entristece e nos deixa irado. A palavra de Deus, irai-vos e não pequeis, tá vendo? E não se ponha o sol sobre a vossa ira, né? E aí Deus está dizendo assim, não deixa a ira ficar no teu coração, não. Deus está dizendo, eu sei que vocês ficam irados, né? Que vocês ficam nervosos uns com os outros, mas não deixe isso permanecer, não. Não deixa, não. Olha, que não passe de um dia, né? Resolve logo isso antes que o dia acabe. Amém? Porque a vontade de Deus é que a gente faça o bem e jamais o mal. E se a gente agir na ira, a gente não vai fazer o bem, a gente vai fazer o mal. Amém? As mães, né? As mães muitas vezes ficam iradas com os filhos para dar atitude dos filhos. Na hora da ira, né? A mãe fala cada coisa. Se eu te pego, não sei o que, não dá nem para falar. Assim, antigamente, né? Eu vou falar de antigamente. A mãe fala, te arrebenta, não sei o que, te quebra no meio. Né? Mas daqui a pouco passa a ira da mãe. Aí a mãe está lá chamando, né? Ou para tomar um café, ou para jantar, né? Para tomar banho, ou para fazer alguma coisa, comer um bolo, fiz um suco. Então passa a ira, né? Porque a mãe não quer fazer o mal, a mãe quer fazer o bem. Mas como a mãe é humana, às vezes fica irada, né? Mas a mãe que ama os filhos não vive irada, né? Ela logo lança a ira fora, tá vendo? E nós, filhos de Deus, né? Filhos e filhas de Deus, precisamos conservar isso na nossa mente. Olha, eu preciso confiar em Deus, eu preciso fazer o bem, eu preciso, todos os dias da minha vida, onde eu estiver, com quem eu estiver, procurar fazer o bem e não o mal, procurar fazer o bem, jamais o mal, procurar mostrar, né, o Deus vivo que habita em mim, o Deus vivo que habita em mim. Há tantas pessoas que estão deixando de crer em Deus, né? Por mau comportamento dos cristãos. Então, a gente sabe que é assim, as pessoas olham para nós, né? Elas olham para nós, o nosso comportamento, para ver se realmente, né, Deus é bom.
Então, se nós estivermos agindo segundo a palavra de Deus, fazendo bem, as pessoas vão se interessar em servir a Deus também. As pessoas vão se interessar em servir a Deus também. Está me vindo à memória agora uma coisa que acontecia, né? Comigo, antes de conhecer a palavra de Deus, eu olhava os crentes, né? E como é interessante, né? Eu não olhava para os crentes que realmente, né, serviam a Deus, que faziam o bem, não. Porque a tentação é essa. A tentação é olhar para aquele que não faz o bem, para aquele que não cumpre a palavra, para aquele que é desobediente, rebelde, né? Mas que era crente. Então, eu olhava muito isso. O pai tinha mercearia, a gente tinha clientes lá que eram crentes, né? Mas assim, os bons eu não ficava olhando, eu só olhava para os maus, mas era a tentação, né? Aquele tipo de gente que era arrogante, aquele tipo de gente que se dizia melhor do que a gente, né? Porque era crente, eu detestava isso aí. Então, por muitos anos eu odiei os crentes também. Todo mundo eu odiava. Falou que era crente, eu odiava. Mas por quê? Porque eu estava olhando um mau exemplo. E a Bíblia não ensina isso. A Bíblia diz que a gente tem que olhar um bom exemplo. Amém? Há pessoas assim, há pessoas que envergonham o nome do Senhor, mas há aqueles que honram ao Senhor. Mas quem está no mundo vê um mau exemplo, né? Vê um mau exemplo. É tentado ver isso, né? Então eu dizia assim, jamais eu quero ser crente, porque eu olhava um mau exemplo e não um bom exemplo, né? Tanto é que nos primeiros dias que eu comecei a congregar, eu ia para a igreja, mas para sondar, né? Como é que era, desconfiando de todo mundo, porque eu já tinha tido experiência, né, com pessoas que falavam de Deus, mas não viviam. Então dentro da igreja assim, eu vivia antenado, né? Qualquer coisinha para mim eu já achava que aquilo era um motivo, né, de erro dos crentes, mas é porque eu já tinha sido muito ferido, né, por mau testemunho de crentes, né, por não fazer o bem, por às vezes fazer coisas, né, como eu conhecia pessoa que dizia que era crente, fazia mal para os outros e depois ele dizia que aquilo não tinha nada a ver. E por isso eu pensava assim, eu não quero ser crente. Se for para mim ser isso aí, eu não quero ser. Mas Deus deu graça de eu conhecer pessoas que realmente são fiéis a Ele. Amém? Pela misericórdia de Deus, né? Pela misericórdia de Deus, Deus me fez conhecer pessoas fiéis a Ele, fiel à palavra dEle. E graças a Deus, né, porque conhecendo essas pessoas assim, então a minha alma não pereceu, né? Mas eu fui salvo pela graça de Deus. Amém? Então, olha, em nome de Jesus, né? Creia em Deus, independente das circunstâncias. O mundo é mau, sempre foi. A Bíblia diz, né, de coisas ruins que vão acontecer agora, né? Já estão acontecendo, no final dos tempos é assim mesmo, vai apurando, vai afunilando. Mas continua crendo em Deus, continua tendo a sua fé em Deus, né? Não ande pela circunstância, não ande pela palavra dos homens, ande pela palavra de Deus. Por isso que é importante ter Bíblia, ler Bíblia, estudar a Bíblia, na hora da pregação prestar atenção. É isso que salva a nossa alma, né? É isso que salva a nossa alma, pela palavra, e traz fé, e a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Amém? E praticar, fazer o bem, né? Não ser lobo em pele de ovelha, não, jamais isso, né? Ainda que seja um lobo, fala assim, Senhor, transforma esse lobo em uma ovelha, né? Quero nascer de novo, quero ser ovelha e não lobo, e a gente tem que se julgar a si mesmo, né? Falar, Senhor, tem misericórdia de mim, eu não quero continuar assim, eu quero ser cheio do Teu Espírito Santo, eu quero ser uma bênção, eu quero ser um servo, uma serva, né? Cheia de amor, cheio, né, do Teu Espírito Santo, da Tua glória, em nome de Jesus. Amém? O que faz com que Deus nos abençoe? A gente obedece a palavra. Obedeça a palavra e a bênção de Deus nos alcança, né? Existe uma frase que diz assim: se você quer ter borboletas, não é apanhar borboletas, não saia correndo atrás delas, mas plante um jardim, né? Faça um jardim bonito que as borboletas virão. Então, se a gente quer a bênção de Deus, a gente precisa correr atrás da bênção. Você faça da tua vida uma vida agradável a Deus, né?
na obediência à palavra, a bênção vem. A bênção vem. Deus não vai esquecer de abençoar aquele que é fiel a Ele, fiel à sua palavra. Amém, igreja? Em nome de Jesus. Essa é a palavra que Deus trouxe ao meu coração para ministrar, não só a vocês, né? Mas primeiramente a mim mesmo, para que a gente possa crescer na graça, no conhecimento dele, em nome de Jesus Cristo. Amém? Confiar em Deus. Olha, está difícil confiar em Deus, sabe uma coisa? Vou confiar mais ainda. Vou confiar mais ainda. Olha, não é fácil fazer o bem, sabe uma coisa? Eu vou me empenhar muito mais ainda. Muito mais ainda. Há momentos que para fazer o bem, né, parece uma loucura. Um exemplo, você vai ter que repartir o seu pacote de arroz. É uma loucura, mas e eu? Né? A carne já começa a gritar, espernear. Né? Calma, carne, que não vai faltar arroz para você, porque Deus é fiel. Amém? Quantas experiências, pastor, irmãos, quantas experiências, né? Daquele momento que Deus prova a gente, é hora de fazer o bem, e a gente diz: olha, a minha carne diz que não, mas Deus está mandando, eu faço. A gente vê a glória de Deus, a gente vê a multiplicação, a gente vê os milagres de Deus, né? Você deu uma camisa, daqui a pouco você ganhou duas, né? Você deu uma ousada, você ganhou duas novas. Amém, igreja? Já aconteceu comigo, né? Já aconteceu comigo. Seu Rodomiro na Silva são testemunha disso. Não sei se vocês estão lembrados, mas foi isso que aconteceu. Entendeu? E às vezes a pessoa não está bem, né? O guarda-roupa não está lá aquelas coisas. Deus fala: ajuda aqui. Você vai lá, ajuda aqui. E o outro diz: passa aqui, conversar. Você chega lá, né? Está até embrulhado em papel de presente. Deus é tremendo. Amém? Fazer o bem é confiar em Deus, fazer o bem. Amém? E fica tranquilo. Aqui diz: e fica tranquilo. O versículo termina aí: e fica tranquilo. Quem que manda ficar tranquilo? Porque Deus vai cuidar de tudo. Como sempre cuidou. Amém. Como sempre cuidou. Glória a Deus. Não somos nós que fazemos nada, né? Não somos nós que alcançamos nada. É Deus que envia a bênção. Amém? A cada manhã se renova a misericórdia do Senhor sobre nós. Por isso nós estamos aqui. Amém, igreja? Amém. Deus, agradeço a Deus pela oportunidade, agradeço ao pastor Valmir, agradeço a igreja. Glória a Deus.